No Jornal da 88, a gente recebe o Manuel Mateus, ele que é gerente da unidade regional da Embasa em Caetité, responsável pelo escritório aqui de Livramento de Nossa Senhora. Manuel Mateus, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da 88 FM. Bom dia, né, para vocês aí da 88 FM. Uma satisfação estar aqui para estar tendo essa oportunidade de interagir com a comunidade. Gostaria até de agradecer o convite aí a você, Luiz Terence, a Marisa, e dizer que a gente está à disposição para ter esse diálogo com vocês aí hoje. Ok, Manuel. A Embasa, né, Empresa Baiana de Água e Saneamento, ela é uma empresa de economia mista, né? E o Estado da Bahia ela é o principal acionista. Está em Livramento desde maio de 1998, quando assinou o primeiro contrato de concessão, né, para operar, manter e conservar sistemas de água e esgoto com duração de 20 anos. Na década de 1980, ela ampliou o sistema rudimentar de água feito pela prefeitura, né, para o que é hoje. Faz, portanto, mais de 30 anos. Desde 2005, a ANA, a Agência Nacional de Água, constatou que o sistema estava obsoleto, exigindo ampliação da captação e também da estação de tratamento. Foram feitos alguns ajustes na estação, mas ficou muito longe de corrigir a defasagem. Eu queria saber por que a Embasa, Manuel, ignorou essa recomendação da ANA, que exigiam na época investimento de pouco mais de R$700 mil. Fala para os nossos ouvintes da 88. Você fez uma análise temporal, né, de quando a Embasa assumiu a operação do sistema, os eventos que se sucederam, uma visita do órgão, né, da Agência Nacional de Água, segundo vocês aí, com uma recomendação. E aí eu acho que a gente tem que aqui entender e separar duas coisas. O que seria, o que vocês tratam como captação e o que vocês tratam como unidade de produção, de tratamento de água, certo? Que vocês colocam. A captação de Livramento, eu vou dar alguns dados aqui, eu vou tentar usar um linguajar mais coloquial, mas não posso fugir muito de alguns termos técnicos, até para poder gerar essa compreensão. Se a gente for observar, a captação de Livramento ela é composta por uma tubulação de ferro fundido de 250 milímetros, um material nobre, né, o que se praticava naquela época. Hoje em dia se utiliza muito material em PVC, que também atende às recomendações, mas o ferro fundido ele tem uma vida útil e uma capacidade de suportar pressões muito maior. O que ocorre? Essa captação, entre o ponto onde se busca água e o local onde está a estação de tratamento hoje, nós temos um desnível geométrico, ou seja, um diferencial de nível de 50 metros. Se for feito um cálculo, por mais simplório que seja, desse diferencial de nível para uma tubulação desse diâmetro, ela tem capacidade de escoamento, capacidade de transportar uma quantidade de água, que no termo técnico a gente trata por vazão, da ordem ali de 138 litros por segundo, utilizando coeficientes bem severos até. Se a gente for partir para uma análise mais minuciosa, com coeficientes mais favoráveis, talvez ela desloque até uma quantidade maior. Então, se a gente transforma isso para uma unidade, de repente, que seja mais coloquial, eu estou falando aí de 490 mil litros por hora. Então, isso seria, em tese, mais do que suficiente para o atendimento da demanda da cidade aí. Eu vou poder mostrar isso para vocês ao longo do nosso bate-papo aqui, porque Livramento hoje é uma cidade que ela possui 10 mil economias de água. O que seriam isso? 10 unidades consumidoras de água na sede de Livramento e coisa de 349 economias no distrito de Iguatemi. Então, essas unidades consumidoras, que na maioria das vezes são imóveis residenciais, mas pode existir aí também um comércio, pode existir aí também um órgão público, eles variam a sua faixa de consumo, mas em média, a gente calcula assim, você tem 10.300 unidades consumidoras, por hipótese, tá? Essas unidades consumidoras, elas vão demandar uma quantidade de água que é calculada. Às vezes as pessoas, elas imaginam assim, a população do município aumentou em X%. Nós calculamos com base no número de clientes que estão sendo atendidos e a média de crescimento desse número de clientes ano a ano. Então, daí é que sai o nosso cálculo
para chegar à demanda necessária para a cidade. A literatura técnica trata de diversos itens. Se vocês observarem em qualquer livro ligado a essa área de saneamento, o que eles chamam de consumo per capita. O que seria o consumo per capita? O consumo por habitante dia. Em média, ele varia bastante de região para região. Na região litorânea, o consumo é maior, a oferta hídrica é maior e, naturalmente, você tem ali situações que levam a isso. No semiárido, esse consumo é menor. Então, se a gente pratica na faixa aí de 110 a 140 litros habitante dia, é um consumo razoável, interessante e racional para uma região de semiárido, né? O que seria isso? É o que a pessoa vai demandar para ela tomar banho, para lavar em parte a fração de suas roupas, aquela parte que lhe compete de limpeza, de higienização. Hoje o IBGE trabalha da seguinte forma, né? Até a última consulta que eu fiz, eles tratavam como a ocupação média domiciliar, ou seja, o número médio de habitantes em um domicílio. Uma conta mais singela, certo? Uhum. Lá tem capacidade de deslocar uma quantidade muito maior que isso. Haja vista que nós precisamos controlar a pressão de chegada na estação. Ao contrário do que muitos pensam, colocar uma tubulação de maior diâmetro ali ia nos levar a ter que aplicar válvulas de redução de pressão ainda mais, com maior intensidade na chegada da água. Talvez seja... isso é um pouco difícil de compreender para quem não é da área, e eu até entendo isso, mas, na verdade, o diâmetro da tubulação que está posta na captação, ou para que os ouvintes consigam entender melhor a circunferência daquele tubo, daquela canalização, ela é calculada de maneira a também controlar as pressões ao longo do caminho. É um termo técnico que a gente usa de perda de carga, né? Eu estou tentando falar alguns itens da área mais técnica, porque de repente tem algum ouvinte que é da área, que queira uma explicação mais apurada, mas a gente não pode fugir muito também de um linguajar coloquial, não é isso? Isso, com certeza. Aí, para a captação, eu lhe asseguro, olha, a capacidade de transporte é muito aquém do que se demanda hoje. Agora, falando do tratamento, da unidade de tratamento, uma coisa que eu queria esclarecer para vocês, para a população, porque eu percebi o seguinte, no desenrolado dos diálogos. Existia um sistema antigo, que eram basicamente reservatórios. Quando esse sistema antigo parou de operar, porque se construiu esse sistema mais recente, mais novo, ele não foi mais utilizado, ou seja, percebeu-se uma mudança de local. Aquilo que existia antes não é mais utilizado e construiu-se algo novo em outro ponto. Aí eu imagino o seguinte, que a expectativa da população é que uma ampliação seja necessariamente feita em uma unidade nova construída em outro ponto. E não é assim que funciona hoje, no cenário mais recente do saneamento. O que acontece hoje? As estações de tratamento, elas são moduladas, elas são construídas em módulos. Veja, essa imagem de fundo aqui da minha tela, se você observar com cuidado, é uma visão aérea da estação de tratamento de Livramento. Isso, no bairro Passa Quatro. Ela tem algumas unidades, certo? O que ocorre? Hoje ela tem unidade de floculação, de decantação, de filtração, todo o processo envolvido no tratamento de água. Ela hoje tem uma capacidade de tratamento em projeto também acima do que, em tese, seria a demanda para as economias que nós estamos atendendo. Isso é muito fácil de comprovar com os dados de demanda que eu já lhe mostrei e que estão disponíveis nos sites dos sistemas de controle e fazendo uma simples medição nas dimensões dessa estação. O dado nominal de projeto dela é que ela teria capacidade em torno de 280 metros cúbicos por hora de tratamento, que seria isso, 280 mil litros por hora de produção de água. Ponto. A gente trabalha nela hoje com uma faixa de 220. Então, existe uma folga operacional. Agora você me diz assim, é interessante trabalhar sempre no limite da capacidade? Não. É interessante a gente ter essa folga mesmo. Agora, o que ocorre se, por hipótese, preciso for ampliar a capacidade de produção dela? Não há de se fazer uma nova estação de tratamento em um outro local, partindo do zero. O que a gente faz hoje é construir novos módulos de tratamento.
Uma simples bateria de floculação com filtração pode aumentar a capacidade dela em 35% rapidamente. Ok. Né? Ô, Matheus, você falou na questão de até se ampliar, né, ou fazer um novo sistema aí de captação e tratamento de água. A Embasa teria planos aí para um novo sistema? Quando estaria previsto isto? Porque, como você comentou, a Embasa faz o cálculo de uma forma diferente do que a gente pensa no passado a população era X pessoas e agora mais do que triplicou, né? Principalmente com a extensão da rede para o distrito de Iguatemi. E a gente tem percebido que isso vem agravando aí a falta generalizada de água, né? Motivo constantes de queixas aqui na Rádio 88 FM. E, como você falou, na captação tem água ali suficiente, mas a gente percebe que falta água tratada para ser distribuída, né? Porque a gente, no entender, vê que o sistema se tornou pequeno para o atual tamanho da cidade. Aí a gente queria saber se a Embasa ela tem planos para um novo sistema. Como é que seria essa questão? Olha, então, como eu lhe disse, a estrutura de captação hoje, ela atende plenamente à demanda da cidade, porque ela tem uma capacidade de transporte de água, uma capacidade de escoar, uma vazão muito superior ao que se demanda hoje. Pronto. A estação de tratamento também opera hoje atendendo a essa capacidade que a cidade pede. Mas se preciso for prover ampliações, essas ampliações seriam na própria planta existente, inserindo novos módulos, na medida que a demanda acompanhar a sua capacidade operacional. O que nós hoje entendemos, e já fizemos na estação, com essa última obra, foi ampliar a capacidade de reservação. Nós ampliamos a capacidade de reservação da unidade em 40%. Por que isso? Porque, via de regra, você tem que prover paradas para fazer manutenção preventiva e corretiva. Exemplo, se uma tubulação ela vazar na estação, a gente não pode conviver com esse vazamento lá dentro. Tem que parar o sistema para tirar esse vazamento. E isso, naturalmente, vai gerar uma situação momentânea, né, de redução de oferta, e tendo um volume armazenado interessante, mitiga-se um pouco esse problema. Então, essa foi nossa primeira providência. Hoje em dia, você também tem como maximizar a eficiência dos processos. Existem novas tecnologias. Nós investimos, por exemplo, na estação, numa nova metodologia de dosagem de produto, na geração do hipoclorito na própria estação, a partir do sal, né? Ao invés de fazer essa dosagem com um produto que via de longe. Então, a gente tem mobilidade operacional. Fizemos a troca, a reposição do material que continha lá nos leitos filtrantes, porque é nesse material que literalmente faz o polimento final do produto, que é a água. Esses ajustes, essas adequações, nós temos feito paulatinamente nos últimos anos. Acho que no ano retrasado a gente lançava muitos comunicados dizendo que ia fazer paradas para poder prover correções, e a sociedade até nos questionava muito isso. Eu dei uma entrevista a respeito na época, certo? Agora, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: o volume produzido, o que é entregue hoje na cidade, é condizente com o número de economias existentes. O que a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí é importante esse momento dessas entrevistas, esse esclarecimento com vocês. Inclusive, na última entrevista que a gente teve aí, foi muito positivo, porque a gente solucionou uma discussão que existia com o pessoal da irrigação sobre a hora de mudar a água do manancial para a parte irrigante, e isso, o sistema ganhou muito com isso, muitos problemas diminuíram em função disso. Então, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: nós temos feito uma política agora de lapidar a distribuição, porque não vai adiantar eu produzir o dobro de água na estação de tratamento se a distribuição não for equânime, se a gente tiver problemas nessa distribuição, se a gente tiver perdas nessa distribuição. O que acontece aí? E, principalmente, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Eu sei que a população reclama e tem razão de questionar, mas a gente não pode trazer para o todo situações pontuais. Eu tenho alertado meu pessoal aí. A gente conviveu entre o dia 10 e o dia 8, do dia 8 do 8 ao dia 10 do 8, com a despressurização em 3 setores.
E isso gerou muita reclamação de falta d'água, mas muita reclamação. Esses setores que a gente divide, se eu citar aqui nomes de bairros, né, eu tenho até anotado aqui, ó, bairro Centro, Polivalente, bairro Tomba, bairro Beira Rio, São José, Recreio, Taquari, Benito Gama. Esses bairros sofreram um pouco com isso. Por quê? Porque a gente colocou mais água até no sistema, mas as pressões não equilibravam. Imagine uma pessoa, um ser humano que tem um corte, e aí essa pessoa começa a perder sangue e o coração continua bombeando mais sangue. A tendência é essa pessoa exaurir mais rápido. E é o que acontece no sistema de abastecimento. Aí nós iniciamos uma série de investigações. Se vocês observarem, tinha funcionários nossos rodando à madrugada na cidade. E o que nós identificamos foi um vazamento da rede de água dentro de uma galeria, de um córrego. Algo que só poderia ser perceptível com um aparelho que nós levamos para Livramento, que é chamado de geofone, que é bem parecido com aquele aparelho que os médicos utilizam para verificar nossa respiração no consultório. Só que o nosso tem um tamanho bem maior para achar esse tipo de vazamento. Então, após a retirada desse vazamento, a gente já observa, já tem monitorado esses dados, nós temos manômetros, equipamentos que monitoram a pressão nos bairros, uma melhoria significativa nessas regiões. Agora, o processo é gradativo. O que é que leva a crer isso? Chama a atenção. Assim como esse quebramento, esse vazamento não aparente, porque ele não aflorou para o solo, ocorreu, pode existir outros de menor proporção. E a gente tem que combater isso, buscar retirar esses vazamentos, essas perdas reais, para poder a estação, a água que é produzida hoje, ser direcionada diretamente para a população. Esse é o nosso maior foco em Livramento nesse momento, para responder assim sua pergunta. Uhum. Agora, Luiz, eu queria aproveitar o momento para falar também de outro assunto interessante aí. Pois não, Manuel, fica à vontade. Eu falei aqui de perda real, que é o vazamento. Esse vazamento a gente tem que ir atrás dele, tem que combater ele, tem que retirá-lo. Mas existe o que a gente chama de perda aparente. O que é a perda aparente? A perda aparente é a água que é consumida e não é medida. É aquela água fruto da fraude. É aquela água fruto do bypass. Ou mesmo de uma deficiência no medidor, aquele medidor que está parado, aquele medidor que está danificado, ou mesmo que foi fraudado, foi vandalizado. Eu tenho vários exemplos. Eu já peguei medidor que a pessoa furou o lacre dele e colocou um elemento ali para travar a engrenagem. Então, a gente estima hoje, tem esse número já aqui na minha mesa, 950 hidrômetros em livramentos a ser substituídos. Desses 950, alguns casos aí com certeza serão fraude. E aí a pessoa, você sabe, que não está sendo medida e não está pagando realmente por aquilo que consome, a tendência é ela consumir muito mais. Uhum. Né? E isso desproporcionaliza. Então, a gente vai entrar agora com uma política de combate a essas perdas aparentes também. Porque eu acredito o seguinte, se a gente retirar a maioria das perdas, a estação hoje, ela vai ter momentos, como ocorre às vezes em período mais frio, que as unidades vão até transbordar de tanta água ao invés de faltar. Na prática, é isso. E seria muito interessante que as pessoas pudessem visitar, vocês da imprensa poderiam visitar a planta para entender isso lá. Claro que quando você visita uma planta dessas 2 horas da tarde, o cenário é um. Quando você visita às 2 horas da manhã, o cenário é totalmente diferente. Por isso os reservatórios domiciliares. Mas em tese, em linha geral, nosso foco aí hoje basicamente é combater perdas e combater a perda aparente principalmente, que é aquela oriunda da fraude. Eu queria só fazer mais um esclarecimento, que é um assunto que tem vindo à tona bastante. Iguatemi. Uhum. A localidade de Iguatemi, ela possui 349, eu falei 350 antes, mas o número exato é 349 economias consumidoras. A sede de Livramento possui 9.800. Quer dizer, Iguatemi é um percentual muito pequeno do todo de Livramento. Não é implantar o sistema de Iguatemi que pode vir a causar um problema de abastecimento em Livramento. Pelo contrário, nós utilizamos a obra de Iguatemi para prover melhorias também no sistema de Livramento. A exemplo do aumento da reservação, que eu já citei, e a exemplo da mudança de captação, de injeção de água para alguns bairros. A exemplo do bairro da Barriguda e do Benito Gama. Se você observar, após a operação da obra de Iguatemi, a pressão nesses bairros subiu. Agora,
nós convivemos com problemas pontuais que todas as cidades têm. Quebramento de rede. Quebrou a rede aí no dia 8, a gente tem que consertar para o sistema, há uma redução de oferta. Na sequência, no dia 10, quebrou de novo. Esses dois quebramentos afetaram quase que a cidade inteira. É o que as pessoas às vezes também reivindicam aqui a questão, Manuel. A Embasa até comunicou que ia parar o sistema para uma manutenção, foi comunicado através da rádio, mas os moradores já vinham queixando da falta d'água uma semana antes. Entendeu? Que a população não entende essa questão, entendeu? Devido aí a essa falta d'água já constante na cidade. Pronto, isso aí é o seguinte, ó, a parte de comunicação, a parte de avisos, a gente vai, cada dia que passa, reforçar ainda mais. Eu acredito que a gente já evoluiu um pouco nesse aspecto, e a própria presença da Embasa nos veículos de comunicação, o próprio fato de você estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente prestar esse esclarecimento, já é um pouco fruto dessa evolução, mas a gente tem que melhorar, eu reconheço, e vamos melhorar ainda mais nessa parte de comunicação, tá? A questão aí de faltas d'água pontuais também em algumas regiões, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. Às vezes eu entendo a imprensa porque um usuário liga e reclama e esse usuário tem razão de reclamar, mas às vezes a casa dele foi fruto de uma situação pontual ou, de repente, de um quebramento naquela zona, por pavimentação, por sobrepressão, né, de água na rede. Eu tive um exemplo em Livramento de um cliente que reclamou aqui no nosso WhatsApp corporativo. A Embasa hoje tem um WhatsApp corporativo que permite um canal de comunicação até mais intenso. E esse cliente reclamou bastante de falta d'água na casa dele e eu fui pessoalmente verificar, porque é aquele ditado, né? A gente tem que estar atento a essas questões. Mas o bairro inteiro estava bem abastecido. Meu pessoal da área técnica monitorou pressão ao longo de todo o bairro. Sabe o que aconteceu com esse cliente em específico? Uma árvore que estava plantada na frontal do imóvel dele, as raízes dela pressionaram a tubulação de alimentação do imóvel dele, de maneira que ele especificamente estava sendo prejudicado, mas não os demais. Então, um caso bem específico, bem pontual, que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque se a gente tratar como geral para aquele bairro e ofertar mais água ali, aumentar muito a pressão ali, a gente, ao invés de resolver um problema, pode causar muitos outros, porque você pode ter uma incidência de quebramentos maiores a partir de um aumento de pressão, certo? Agora, de fato, aí em Livramento, nos últimos 2 anos, a gente procurou fazer muita melhoria nos bairros mais afastados. Eu tenho um dado aqui, nós assentamos aí 7 quilômetros de tubulação padronizada, em ruas que antes tinham redes com tubo de meia polegada, aquele tubo mais fino, mais simplório. Aquele tubo, ele naturalmente ele faz o que? Ele reduz a pressão no final, né? Porque ele tem uma seção menor. Na medida que a gente foi assentando tubulação de maior diâmetro e melhorando em parcerias muitas vezes, né, nas frentes de serviço de pavimentação, essas pressões vão equilibrando melhor lá adiante. E a ideia é continuar fazendo isso. Temos planos também de fazer novos investimentos numa linha mestra para a saída de Rio de Contas ali, para equalizar melhor as pressões naquela região. Mas o que eu observo hoje em Livramento, e é por isso que eu gostaria muito de esclarecer isso aqui, é que o pessoal está associando a incidência de uma obra que foi benéfica, que foi muito positiva para um distrito, com problemas na cidade e que não tem relação direta. Pelo contrário, a obra ela ajudou a melhorar a planta existente. Nós, em paralelo a isso, viu, Luiz, eu queria até deixar aqui porque deixar esse informe, a gente também mudou, reformamos toda a loja de atendimento dos usuários, voltamos para o local antigo, mas com a loja toda personalizada, uma loja nova, que tem condições de atender melhor a população de Livramento, que tem, por exemplo, acessibilidade para cadeirante, sanitário para cadeirante. A nossa ideia é buscar melhoria contínua. Agora, nós vamos trabalhar no raio-x dos números e não muito no sentimentalismo. Esses cálculos que eu estou lhe mostrando aqui, de maneira bem direta, assim, simplificada, a gente fez isso de forma muito apurada. Nosso foco hoje em Livramento é buscar maximizar a oferta de água na rede distribuidora, reduzindo perdas, quer sejam perdas por vazamento, quer sejam por fraudes, certo? E otimizar os processos na planta de tratamento. Desde o ano que ela foi construída, é outro dado que eu quero explicar a vocês aqui, ela já passou por ampliações.
Talvez não seja de conhecimento local, porque é uma estrutura que não é tão visitada assim, mas a gente até internamente trata assim ETA nova e ETA velha, porque ela foi duplicada Ok. no cenário recente. Para você que ligou o rádio agora, estamos conversando com o Manuel Matheus, ele é gerente da unidade regional de Caetité da Embasa, responsável aqui pelo escritório de Livramento. Manuel, eu queria partir para um outro lado, né? No contrato de 1998, a Embasa ela obrigava-se ali a operar, a manter, né, e conservar o sistema de água e esgoto. Em 20 anos, ela ignorou o esgoto. Em 2019, o contrato ele foi renovado e já está aí inadimplente no novo contrato, sem cumprir as metas previstas, né, nas cláusulas primeira e também segunda do contrato. Aliás, nem divulgou aí as metas, que são quadrienais, e o primeiro quadriênio foi de 2019 a 2022 e nada foi cumprido. O cumprimento dessas metas, prevendo inclusive a ampliação necessária da captação e da estação de tratamento, poderia ter evitado a constante falta d'água denunciada pela população. Qual o motivo aí de tanto descaso aí da Embasa para os contratos assinados? Responde para a gente. Olha, o contrato que foi assinado com o município, ele prevê uma série de intervenções. A intervenção mais significativa no intervalo de tempo que foi citada aí, é justamente a execução da obra de abastecimento de água do distrito de Iguatemi. E essa etapa do contrato foi cumprida dentro do prazo. A obra está em pleno funcionamento. Se você observar lá o prazo estipulado para esse atendimento no contrato, esse compromisso foi atendido. E, com relação à publicidade, os contratos eles são publicados no diário. A população tem total acessibilidade aos contratos, né? Eles são publicados no Diário do Estado e também nos órgãos reguladores, tá? Com relação às demais situações aí, eu tenho que esclarecer também o seguinte: após a celebração desse contrato, no ano de 2019, no ano de 2020 a legislação de saneamento foi toda reformulada. O governo federal lançou uma nova legislação com uma série de critérios. E todos esses contratos, não só o de Livramento, mas os demais municípios, passaram por um processo de aditivo. E nesses aditivos foram, né, reavaliados esses compromissos e esses prazos. Os compromissos iniciais foram mantidos, inclusive. Outros é que puderam ser incluídos ou não, a depender das circunstâncias. Tá? Então, a principal obra desse contrato, prevista nesse contrato, era justamente a obra para atender o distrito de Iguatemi. E esse é um compromisso que foi cumprido. O esgotamento sanitário, a nova legislação federal de saneamento, prevê realmente a implantação dele, atingindo 90% até o ano de 2033. E isso está desenhado e descrito conforme a legislação federal dentro do contrato. Por isso, a Embasa contratou a elaboração do projeto executivo do sistema de esgoto de Livramento, que é a primeira etapa. Você não pode licitar uma obra sem ter um projeto. Você não tem um projeto sem licitar a contratação de uma empresa para fazer este projeto. Você fala da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e também do Plano Municipal da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Não. Eu não me refiro a plano, eu me refiro a projeto. A Embasa não trata de resíduos sólidos, não é da natureza operacional dela. A gente está falando aqui do projeto de esgotamento sanitário para o qual foi contratada a empresa, a Venco Engenharia. A empresa que está concluindo praticamente esse projeto. Teve, inclusive, uma audiência pública de apresentação das alternativas desse projeto. Eu tive presente nessa audiência pública, teve um público razoável, lá tiveram autoridades municipais lá presentes, certo? E, para você ter uma ideia, esse projeto, o investimento nele foi de 1.200.000. É um projeto caro, porque é um projeto complexo. Eu acredito que vocês tenham observado isso aí, a empresa fazendo a topografia, fazendo sondagem. Justamente, esse levantamento foi até concluído em junho de 2022, né? Há mais aí de um ano, e não se viu mais falar do assunto, né? Eles são exigidos pela Lei Nacional de Saneamento, né? E a gente queria saber até o motivo dessa demora, né? Nessa questão aí, que até hoje não aconteceu. Eu vou explicar, né? Projeto é o seguinte, o projeto, ele é um trabalho que ele tem atividades de campo,
e tem atividades de escritório. A atividade de campo mais visível é a parte de topografia, que tem uma pessoa lá operando um aparelho, caminhando na cidade, fazendo o mapeamento das ruas da cidade, né, e o levantamento de níveis, né, porque esgoto trabalha por gravidade, e a parte de reconhecimento de áreas. Mas a maioria do trabalho relacionado a um projeto desse é em escritório. É cálculo, é produção de plantas, é levantamento de orçamento, tá certo? Então, embora vocês não tenham mais visto as pessoas circulando aí para construir a topografia, o projeto continua evoluindo, tá? Na verdade, a topografia é uma das primeiras etapas, porque dela advém as demais, que é o traçado da rede, o cálculo hidráulico, o levantamento de custos, tudo isso. Então, esse projeto, ele foi, né, seguir um cronograma executivo pleno e está praticamente pronto. E teve, inclusive, após essa etapa de topografia que se viu a empresa aí com as pessoas, teve uma audiência pública no município. Isso foi registrado, porque fazia parte do escopo do projeto, da empresa que foi contratada, montar essa apresentação à sociedade, entendeu? Feito o projeto, é que se vai agora partir para etapas executivas, obedecendo um cronograma previsto em contrato, tá? Que também está disponível nos veículos oficiais, entendeu? Ok. A gente já está chegando no momento final aqui no nosso bate-papo, Manuel. Eu queria agradecer, né, a sua presença, né, online, para estar participando aqui do Jornal do 88, por ter aceito o convite da Rádio 88 FM, para a gente estar aqui tirando dúvidas da comunidade em relação à água, né, que é uma queixa constante aqui desse veículo de comunicação. E a gente agradece aqui a sua participação, esclarecendo aqui aos ouvintes. E fica aqui o espaço para suas considerações finais no Jornal do 88. Fique à vontade, a casa aqui é nossa. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo espaço, pelo convite, certo? A você, Luiz, a Marisa, na pessoa que intermediou isso, que é Mauri, que é o nosso colega aqui. Eu queria dizer que eu acho fundamental esse papel de comunicação entre as áreas, entre as prestadoras de serviço e a sociedade local. Queria deixar aqui também um registro de que a gente vai estar buscando essa melhoria contínua, tá? De eficientizar cada vez mais os processos. Eu creio que a gente já teve alguns avanços em Livramento, e casos pontuais dessa última quinzena não vão manchar isso, mas a gente vai buscar melhorar ainda mais. Eu queria, pedir desculpas por não poder ir presencialmente. Eu estou com uma audiência marcada agora para 10h30, seria impraticável fazer isso. Mas eu espero que de uma próxima vez possa ir ter uma conversa com vocês ao vivo, ou se vocês quiserem, fiquem à vontade para vir aqui na unidade, ter um bate-papo com a gente, visitar a nossa planta de tratamento, as unidades. Nós temos um gerente local aí, que é o Rogério, que está à disposição para o diálogo, certo? E dizer que a gente está à disposição para buscar cada vez mais essa interação com vocês. E do último encontro, da última entrevista, nós colhemos bons frutos aí, que foi uma melhoria na relação com os usuários lá na irrigação. Eu creio que a partir de agora também a gente vai ter mais melhores contatos aí com essa sociedade. Respeitamos muito o povo de Livramento, sabemos do compromisso que a Embasa tem que ter com o Livramento, da posição que o Livramento representa no cenário regional aí, como um polo da parte de agronegócio, um polo de produção, uma cidade que gera muitas divisas, e estamos atentos a isso e vamos buscar cada vez mais melhorar e melhorar. Eu deixo um abraço aí a todos e a todos os ouvintes da emissora, da 88. Espero que no futuro próximo a gente possa voltar a conversar a respeito, tá bom? Tudo bem, Manuel? Um abraço. Fica com Deus. Obrigado.